Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 11 de março de 2025, nessa terça-feira da primeira semana da Quaresma. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse período quaresmal. E vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jimi Hendrix, que nasceu em 1942, morreu em 1970, dizia que o conhecimento falta, mas a sabedoria ouve. O conhecimento fala, mas a sabedoria ouve. Nós aqui nos reunimos nesse momento de atenção à palavra do Senhor, nessa terça-feira, já na primeira semana da Quaresma, pedindo a Deus que ilumine e abençoe a todos nós. O que nós temos? Bom, o Evangelho de quarta-feira de cinza nos apresentou parte desse texto. A referência é a esmola, a oração e o jejum. E agora, como pulou uma parte no Evangelho de quarta-feira de cinza, hoje nós ouvimos a parte que é pulada, que fala-se sobre a segunda questão, que é a dimensão da oração. Oração é uma atitude, um gesto de preparação para fazer algo. É a hora da ação. E nisso a gente entra em comunhão com Deus, porque toda a oração é um diálogo profundo entre nós e Deus. E esse diálogo só pode ser na lógica do amor. E Jesus, depois de falar sobre a questão da esmola, da caridade, fala sobre a oração, nos alertando para que a gente não use a dimensão da oração para se promover, para a vaidade, para aparecer para os outros, para dizer que nós somos os melhores e para que a gente tenha mais bênção de Deus porque eu rezo mais. Não, a orientação de Jesus é que seja algo muito pessoal entre você e Deus. Que à medida que você vai rezando, que ninguém perceba isso, mas que vai perceber na dimensão daquilo que você faz depois de cada oração. Os evangelhos é muito claro em relação a uma coisa, de que toda vez que Jesus se recolhia para um lugar deserto, para uma montanha e rezava, Jesus tomava uma decisão. Ele realizava uma ação logo em seguida. Na hora seguinte ele tinha uma ação. Por isso Jesus faz um alerta para isso. Olha, cuidado com a hipocrisia de quem reza e aproveita da oração para se dizer e aparecer e ao mesmo tempo dizer que são melhores do que os outros. E aí ele nos apresenta o Pai Nosso. Pai Nosso é a única oração que é uma novidade. Os 150 salmos, que era a oração do povo do Antigo Testamento, nenhum salmo começa chamando Deus de Pai. E por isso, Jesus, ao introduzir a oração do Pai Nosso, ele começa a introduzir coisas importantes para nós. Primeiro, quem reza tem que estar no sentido de um laço familiar, tem que estabelecer um diálogo com o Pai. Então, o contexto de oração agora não é diante de um servo e de um senhor escravo, mas agora o contexto da oração é diante de um filho falando para o Pai. É a paternidade, né? A consciência de que eu, ao ter o Espírito Santo de Deus em mim e ao mesmo tempo ter o DNA de Deus por causa de Jesus encarnado, nós agora podemos ter a liberdade de chamar Deus de Pai.
E aí a oração do Pai Nosso tem essas coisas importantes para todos nós. Vós deveis rezar assim: Pai Nosso, que estais no céu, não está aqui, que estais no céu, viu? Depois prossegue: santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja reservado. Santo é alguém reservado, então que o nome de Deus seja respeitado. Então, santificado seja o teu nome, não useis o nome de Deus em vão. Venha o teu reino, viu? Que o mundo de Deus, o reinário, o governo de Deus, a realidade de Deus venha até nós. Então, Deus está no céu, que o seu nome seja respeitado, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que predomina, não a minha. Por isso toda oração tem que partir do princípio o que Deus quer, não o que eu quero. Nós geralmente somos egoístas para rezar, né? A gente reza pensando na minha vontade. E toda boa oração começa inicialmente com um agradecimento. Depois continua: seja feita a tua vontade assim no terra. Isso é em relação a Deus. Depois ele sai da esfera entre eu e Deus e entra na esfera daqui da terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então que a gente tenha a comida. E depois cai no tema fundamental, que é o perdão. Então nós temos o respeito a Deus, depois nós temos o direito à alimentação, viver com dignidade, ter pão significa ter dignidade. Segundo, que a gente seja perdoado, mas a gente antecipa. Perdoai as nossas ofensas, a palavra é ofensa, não estamos falando de crimes. Perdoai os nossos crimes, perdoai a nossa ladruagem, nossa velhacaria. Estamos falando de dimensão de ofensa, o termo é ofensa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós já estamos perdoando a quem nos ofendeu. É a única referência do Pai Nosso que eu antecipo. Eu já falo para Deus que eu já estou praticando, por isso eu peço perdão. Viu? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Viu? E termina com essas duas dimensões. Não nos deixe cair em tentação, porque seremos tentados. E livra-nos do mal. A primeira palavra é Pai, a última palavra é mão. E aí ele insiste no perdão. Olha, se você perdoar o próximo, Deus te perdoará também. Mas se você se recusar a perdoar o próximo... E o perdão é oferecer algo para quem não merece. Por isso é tão difícil perdoar. Não é concordar, não é gostar, mas é ter a capacidade de oferecer o bem para quem não merece. Que Deus abençoe e ilumine a todos, nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.